Seria o Decálogo superior ao restante da lei por ter sido colocado dentro da arca? Leiamos. Virei-me e desci do monte, e pus as tábuas na arca, que eu fizera, e ali estão, como o Senhor me ordenou. Deuteronômio, capítulo 10, versos 5. Tendo Moisés acabado de escrever integralmente as palavras desta lei num livro, deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo: Tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor, vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Deuteronômio, capítulo 31, versos 24 a 26. Os adventistas do sétimo dia costumam argumentar que os 10 mandamentos são superiores ao restante da lei, porque foram postos dentro da arca, enquanto o livro da lei colocado ao lado da arca. Será que esse argumento tem fundamento? Bem, devemos levar em conta que os 10 mandamentos, ou as 10 palavras, como aparece no original hebraico, não foram postos dentro da arca por serem superiores aos demais, mas para servirem de testemunho visível do concerto que Deus fez com Israel. De acordo com o costume daquela época, qualquer contrato solene ou aliança era firmado selecionando algum objeto como testemunho daquele acordo. Foi assim que Jacó ergueu um pilar como testemunho de seu voto para com o Deus de seus pais. Está em Gênesis, capítulo 28, versos 18. Mais tarde, esse mesmo Jacó fez com Labão uma aliança e ergueu um monte de pedras como testemunho daquele acordo. Está em Gênesis, capítulo 31, versos 48. Abraão reservou 7 cordeiros como testemunha da aliança dele com Abimeleque. Está em Gênesis, capítulo 21, versos 27 a 30. Quando a aliança foi firmada entre Deus e Israel no Sinai, Deus deu as tábuas de pedras para servirem como testemunha daquela aliança. Essas tábuas de pedras, que continham alguns dos preceitos principais da lei, serviria como testemunha na caminhada do povo hebreu pelo deserto, da aliança que Israel tinha feito para guardar aquela lei. Esta é a razão pela qual o Decálogo foi designado, e não porque era uma lei superior às outras. Até porque seria inviável Deus escrever todas as leis naquelas 2 pequenas tábuas. Por isso, as tábuas de pedras eram chamadas de tábuas do testemunho, conforme Êxodo, capítulo 31, versos 18. A arca na qual foram postas as tábuas era chamada de Arca do Testemunho, conforme Êxodo, capítulo 40, versos 5. E o tabernáculo, onde a arca foi posta, era chamado de Tabernáculo do Testemunho, conforme Êxodo, capítulo 38, versos 21. Não podemos ver nesse ato de depositar algo dentro da arca nada de extraordinário. Devemos levar em conta ainda que não foram só as 2 tábuas colocadas dentro da arca. É sabido que foram colocados dentro da arca mais 2 objetos, o maná e a vara de Arão. Se os adventistas dão tanta importância ao ato de colocar dentro da arca as tábuas de pedras, deveriam do mesmo modo dar importância aos outros objetos postos lá também. Se seguirmos a mesma linha de pensamento dos adventistas, de que os 10 mandamentos eram superiores aos do livro, pelo simples fato de terem sido colocados dentro da arca, então teríamos de admitir, para sermos coerentes,
que também o ato de colocar o maná e a vara dentro desta mesma arca era prova de que eram superiores aos demais milagres realizados por Deus em prol de Israel. Por exemplo, seria o milagre da divisão do Mar Vermelho inferior ao do maná, só pelo fato de que nenhuma gota d'água deste mar foi posto dentro da arca? Seria o milagre da água que saiu da rocha inferior ao da vara de Arão, só pelo fato de não ter sido colocado nenhum pedaço de rocha dentro da arca? Claro que não. O fato de algo ser colocado dentro da arca não confere superioridade alguma a esse objeto. Outro detalhe é que os 2 maiores mandamentos, segundo Jesus, estavam originalmente no livro e não nas 2 tábuas. Amar a Deus sobre todas as coisas encontra-se em Deuteronômio capítulo 6, versos 5, e amar ao próximo como a si mesmo encontra-se em Levítico capítulo 19, versos 18. E mais, no livro estava uma cópia de toda a lei, inclusive os mandamentos do Decálogo. Leiamos: Se deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos, escritos neste livro da lei, se te converteres ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Deuteronômio capítulo 30, versos 10. Se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras desta lei, escritas neste livro, para temeres este nome glorioso e terrível, o Senhor teu Deus. Deuteronômio capítulo 28, versos 58. Portanto, ensinar que o que está escrito nas tábuas é superior ao que está escrito no livro, porque foi colocado dentro da arca, não tem nenhum apoio nas Escrituras.